Bom, pessoal, nos últimos vídeos a gente viu sobre o JavaScript e um dos últimos recursos é o Add Event Listener, que a gente adiciona eventos ouvir eventos, né, no JavaScript, na página HTML, conforme que clica ou faz alguma ação. E agora a gente vai começar a criar a nossa API. Então, o que ocorre? A gente precisa chamar agora, de forma dinâmica, o nosso arquivo user login. Obviamente, imagine que esse user login aqui seria uma API que estivesse hospedado em algum outro site, algum outro servidor. Hoje a gente está hospedado em um arquivo no nosso próprio local, mas imagine que a gente poderia chamar essa API num endereço, por exemplo, sei lá, google.com/API e colocarmos aqui userlogin.php. Poderia ser dessa forma, tá bom? Uma API na internet. Mas como no nosso caso é uma máquina local, a gente vai chamar esse arquivo numa pasta assim, correto? Então, basicamente seria isso. Então, como a gente chama esse arquivo no JavaScript? Tem um método, que é o fetch. Esse método é novo no JavaScript. Então, ele permite que a gente chame esses APIs, né? Esses comandos externos e interno também. Então, ele tem alguns parâmetros. A gente consegue passar, por exemplo, qual que é o método, se é get, se é post, qual que são os headers, cabeçalhos que a gente pode colocar de forma dinâmica, e outros recursos que a gente vai vendo ao longo do tempo. Mas o mais padrão que a gente vai utilizar vai ser o método post. Então, é um método que a gente vai utilizar no nosso formulário. Ele vai ter aqui aquelas promessas que a gente viu nos últimos vídeos, que é os promises. Então, conforme vamos chamar essa função, ele vai ter um retorno. Então, depois do retorno, a gente vai pegar a informação e depois dessa informação a gente pode fazer alguma coisa. Então, basicamente, isso aqui é uma estrutura que a gente vai usar básico para todas as solicitações que a gente for fazer no projeto. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui a nossa conexão. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o fetch, então esse aqui é o método dele, eu vou colocar aqui, ver se tem um helper, não tem, mas aqui ele fala qual que é o input, né, qual que é o endereço que eu vou usar, e teríamos também aqui um objeto, né, que seria quais são os parâmetros extras que iríamos informar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui que eu quero acessar esse arquivo, tá bom? Que é um arquivo, na realidade não é 2 pontos, porque eu vou sair dessa pasta JS e vou vir para a pasta controllers e vou chamar o arquivo userlogin.php, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma resposta e vou colocar aqui uma function. Eu poderia usar uma function ou eu posso usar também aqui o conceito de function de uma tradução mais literária seria flechas e funções de flechas, ou arrow functions, que seria mais ou menos da seguinte maneira. Ao invés de usar function assim, eu posso apenas apagar function, passar um parênteses vazio, um maior, um igual e um maior, e aqui eu posso passar o conteúdo. Basicamente, isso aqui é quase a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui tem mais recursos. Então, se eu quero usar mais recursos dele, por exemplo, eu posso usar o recurso this, que é o conteúdo desse bloco que está sendo executado. Então, eu consigo usar isso usando o function. No meu caso, se eu quiser uma coisa mais simplista, só quero pegar o resultado que está tendo de um retorno, eu posso usar a zero function. Então, vou passar aqui dessa forma e vou passar o seguinte. Aqui, ó, eu posso fazer ainda melhor. Eu vou passar apenas isso, ó. Response igual response.json. E aqui eu vou colocar aqui let var. Ah, tá, não expliquei sobre var, vou explicar depois no vídeo o que é var e o que é let. Vou colocar aqui nesse momento aqui apenas var. Vou colocar aqui response. O que eu estou fazendo aqui, ó? Isso aqui é uma promise, então eu vou esperar, minha função vai esperar executar isso aqui para depois adicionar um valor nessa response. E esse response vai pegar o resultado que está vindo aqui, ó. O que está vindo aqui, ele vai me retornar isso no formato JSON. Eu vou explicar o que é JSON também num vídeo a seguir, mas vou falar o que é o JSON e o que é a diferença de var e para LED. Imagina que agora, nessa variável aqui, existe um retorno. Existe um retorno que a gente vai fazer lá no nosso processo PHP. Então, se eu vir aqui dar um console log agora aqui, ó, no response, provavelmente ele vai estar vazio porque não tem nada adicionado. Vou colocar aqui apenas um identificador e executar aqui nosso código. Então, aqui, ó, ele me deu um erro aqui de not found, que ele não encontrou esse diretório.
Ah, tá, porque quando a gente faz a inclusão do arquivo, ele está dentro da pasta principal, né? Então, nesse caso aqui, eu posso colocar só assim, ó, um ponto, e ele me deu erro agora aqui, ó, nesse response. Qual que é o erro que deu aqui agora? Mas ele executou. Mas de qualquer forma aqui, a gente consegue saber se ele executou ou não. Se a gente perceber aqui, ele está me falando de um erro aqui, porque o formato, ele está esperando o formato JSON e não chegou nada nesse formato para nós. Porque o nosso arquivo aqui, se você vir na tela, na network, e selecionar aqui apenas o FAT, a opção FAT, ele vai estar selecionando tudo. Mas se você selecionar aqui apenas a opção FAT, ele vai mostrar apenas as requisições que a gente fez usando o FAT, que é aquele método que acabamos de mostrar. Então aqui você vai perceber que ele chamou o nosso arquivo e nosso arquivo retornou vazio. Se a gente vir aqui no nosso arquivo hoje e colocar o seguinte, um echo JSON encode e passar um array vazio, então isso aqui está codificando no formato JSON. Então, se eu vir aqui agora e atualizar minha página e executar novamente, pode ver que ele retornou para nós um array vazio e o nosso erro aqui sumiu. Por quê? Ele estava esperando o retorno na hora que a gente colocou o FAT aqui. Nosso retorno, a gente esperou um JSON. Eu poderia colocar aqui apenas buddy. Então, se eu vir aqui agora e executar, tem que esperar, no caso, ele espera que venha um retorno diferente de JSON no nosso corpo, da nossa resposta, né? Mas, basicamente, a gente vai utilizar sempre o JSON, que é o formato melhor para se trabalhar. Eu esqueci desse detalhe, eu vou fazer um vídeo agora a seguir falando sobre o JSON, que é o formato para a gente trabalhar mais dinamicamente os dados. E vou falar uma pequena diferença também de var e let, que geralmente eu até comecei a escrever aqui let, mas eu mudei para var para ficar mais fácil. Então, vou fazer um vídeo seguir sobre esses dois pontos, só para abrir um parênteses, e depois a gente continua sobre esse tema.